Fala galera, aqui é o professor Anderson Lisboa, estamos com mais uma aula sobre cinética química. Hoje nós vamos estar reforçando a ideia sobre fatores que alteram a velocidade de uma reação. Além disso, nós estaremos também analisando os gráficos que sofrem influência dos catalisadores. Então, tratando dos fatores que alteram a velocidade de uma reação, nós temos as ideias de algumas situações que podem influenciar na velocidade de uma reação. Mas analisando cada um dos que estão listados aqui, nós temos, primeiro, superfície de contato, concentração dos reagentes, luz, eletricidade, pressão e temperatura. Esses fatores, eles alteram a velocidade, ou seja, eles vão condicionar se a reação ela vai acontecer de forma lenta ou de forma rápida. Um dos processos que sofrem influência com relação à concentração é o processo de digestão. Primeiro nós precisamos entender o que é concentração dos reagentes ou a questão da superfície do contato. A superfície de contato ela vai estar relacionada à área de contato que os reagentes eles permitem. Lembrando que a condição para uma reação acontecer precisa, primeiro, ocorrer o contato entre os reagentes, segundo, que haja afinidade eletrônica, ou, no caso, afinidade química entre os dois reagentes. Essa afinidade química e afinidade eletrônica, afinidade dos elétrons, né, que é o que vai acontecer, uma troca de elétrons no processo de reação e também o estabelecimento de novas ligações. Então, tudo isso é importante para que uma reação ela venha a acontecer. Então, quando existe uma afinidade química e quando existe o contato entre os reagentes, isso é um fator que vai contribuir para que uma reação ela aconteça. Agora, se essa reação ela vai acontecer rápida ou se ela vai acontecer de forma mais lenta, isso vai depender das condições ou dos fatores que alteram essa velocidade. Quando falamos sobre superfície de contato, quanto maior a área de contato entre os reagentes, maior vai ser a velocidade que essa reação ela vai acontecer. Então, por isso que é fundamental que os reagentes eles apresentem superfície de contato que permita contatos e colisões entre os reagentes de forma efetiva que proporcione o processo de formação dos produtos. Concentração dos reagentes. Então, o processo de concentração ele é fundamental. Por qual razão? No processo de digestão, nós temos um dos fatores principais para o processo de digestão é o suco gástrico. E no suco gástrico nós temos, além do ácido clorídrico, nós temos outros fatores que também contribuem para o processo de digestão. Questão de enzimas que trabalham nesse processo digestivo. Embora o processo ele já comece na mastigação, por isso que nós precisamos fazer um processo de mastigação de forma correta e depois fazer, após o processo de mastigação, toda essa parte vai ser passada para o processo de digestão lá no nosso estômago, com a ação do suco gástrico de forma geral. E aí nós temos a presença do ácido clorídrico. Se essa concentração de ácido clorídrico ela estiver baixa, então isso vai comprometer o processo da velocidade da digestão. Então, se você consome no momento da refeição bastante líquido, esse líquido que está sendo consumido, ele vai estar influenciando na concentração do suco gástrico. E isso vai comprometer a velocidade da reação, porque você vai diminuir a concentração. Então, isso vai levar um tempo a mais para o processo de digestão. Então, a questão da concentração dos reagentes
isso vai influenciar bastante. Você usar um reagente concentrado, que esteja no estado líquido, e você usar o mesmo reagente no processo de solução, a velocidade ela vai ser diferente. Então, todo o processo de velocidade na condição de concentração dos reagentes, quanto maior a concentração, maior a velocidade da reação. Quanto menor a concentração, menor a velocidade da reação. Um outro fator que contribui para a velocidade da reação é a luz. A luz, algumas substâncias sofrem uma influência pela luz no processo de decomposição. Por exemplo, eu tenho aqui o peróxido de hidrogênio, que é conhecido como água oxigenada. Então, essa substância, ela tem uma capacidade de sofrer influência pela luz no processo de decomposição. Então, se eu colocar esse líquido em um recipiente transparente, onde a luz ela possa atravessar, a luz ela vai acelerar o processo de decomposição da água oxigenada. Como também a luz tem essa influência, existem também outras substâncias, na verdade enzimas, que também aceleram o processo de decomposição da água oxigenada. A reação de decomposição ela pode acontecer naturalmente, mas ela pode acelerar a velocidade da reação. Então, no caso, sabemos que a luz é um fator que, em algumas substâncias, influencia diretamente no processo de decomposição. Nós também temos a eletricidade, ou seja, algumas substâncias iniciam o processo reacional com apenas faíscas, e isso gerada pela eletricidade. Nós podemos lembrar de fatos como acendedores elétricos que estão presentes nos fogões, e quando você aciona a faísca através do acendimento elétrico, você já provoca a combustão do gás que está sendo liberado. Além dos fogões elétricos, existem também acendedores elétricos, que são acendedores manuais, onde você aproxima de onde sai o gás e você libera a faísca e também a combustão ela inicia. Então, a questão da eletricidade é uma condição para que a reação ela aconteça. Lembrando que já aconteceram vários acidentes de situações como pessoas saem do seu apartamento, deixam o gás aberto por algum descuido e aquele gás ele vai se acumulando dentro da casa. E no momento em que elas retornam e que acendem a lâmpada da casa, essa liberação é o suficiente para que ocorra o processo de combustão do gás que estava assim sendo liberado. Então, são situações que acabam comprometendo e também são situações que nos fazem refletir sobre a importância do conhecimento. Então, a gente tem que ter muita atenção quanto a isso. A pressão ela ajuda no processo da velocidade, porque quando você aumenta a pressão sobre determinados reagentes, eles diminuem a distância, e ao diminuir o distanciamento, eles vão sofrer aí uma influência positiva no processo de velocidade. Quanto menor o espaço entre os reagentes, mais rápido o contato entre eles acontece e mais rápido a velocidade ela também vai acontecer. Por isso que a pressão maior pressão, menor distância entre as moléculas, maior possibilidade de contato, maior velocidade da reação. E por último, a temperatura. A temperatura ela também influencia
do processo de velocidade da reação, porque no aumento da velocidade ocorre também o aumento da energia cinética dos reagentes, onde possibilita uma maior possibilidade de contato. Então, as colisões elas vão aumentar, porque a velocidade dos reagentes também aumenta, automaticamente a velocidade da reação também sofre uma influência. Então vamos estar vendo agora gráficos que sofrem influências com a presença de um catalisador. O que é um catalisador? É uma substância em que ela entra no processo de reação, ela não sofre transformação, mas ela apenas acelera o processo, a velocidade da reação. E ela aumentando a velocidade da reação, ela influencia na energia de ativação, ou seja, a energia de ativação que a reação precisava para iniciar, com a presença do catalisador, essa energia de ativação ela diminui e assim faz com que a reação aconteça mais rápido. Então vamos estar analisando agora os gráficos. Então esses dois gráficos eles representam duas reações. O primeiro gráfico, nós iniciamos a reação nesse ponto. Então aqui é a entalpia inicial, tá? Nós temos aqui a entalpia inicial e ela finaliza nesse ponto abaixo da energia com que ela começou. Então nós temos aqui a entalpia final. Além da entalpia final, nós temos o ponto máximo, que é o complexo ativado. Então, para que a reação ela atingisse o complexo ativado, que é o ponto máximo, ela precisou de uma energia de ativação. Então, a energia de ativação, ela parte da energia dos reagentes até o complexo ativado. Então, para essa reação ela ter acontecido, ela precisou de uma energia mínima. Porém, quando nós utilizamos o catalisador, então o catalisador ele muda o complexo ativado. Ou seja, essa reação com o catalisador, a energia de ativação ela diminui bastante. Então vamos supor que a energia de ativação para que essa reação acontecesse foi exatamente de 40 kJ. Com a presença do catalisador, ou seja, diminui essa energia de ativação, foi necessário agora 15 kJ. Então, essa reação, sendo uma reação exotérmica, porque ocorre aí uma diferença, ela começa com a energia e termina com a energia menor, então ela é uma reação exotérmica. Nós também percebemos a influência do catalisador com a quantidade de energia agora necessária para a reação acontecer. Então isso acontece num caso como esse, como reação exotérmica. O segundo gráfico, nós temos aqui o gráfico de uma reação endotérmica. Por quê? A reação ela começa aqui, então aqui eu tenho a minha entalpia inicial, e ela termina nesse ponto, acima da energia com que ela começou. Então significa que ela vai terminar com a entalpia final, ela vai terminar com a energia maior do que ela começou. Lembrando que no mesmo processo, nós temos aí o complexo ativado e nós temos a energia de ativação. Essa energia de ativação é justamente a energia que vai dos reagentes até o complexo ativado. Porém, com a ação de um catalisador, essa energia de ativação ela vai diminuir. Então, a presença do catalisador ela faz com que a energia de ativação ela seja
menor. E isso faz com que a reação aconteça com uma maior velocidade. Lembrando que nós temos aqui uma reação endotérmica, porque houve uma absorção de calor. Enquanto aqui houve uma liberação, porque a energia que ela termina é menor que a energia que ela começou. Aqui é o contrário. Ela termina com energia maior do que ela começou. Aqui ela termina com energia menor. Porém, nos dois casos, nós podemos ver a influência do catalisador, onde ele diminui a energia de ativação, fazendo assim com que a reação aconteça com uma maior velocidade. Então, os catalisadores eles são utilizados bastante em indústrias, justamente porque eles ajudam no processo de acelerar. Como se trata de uma indústria, existe a necessidade de uma velocidade com relação à formação do produto que está ali sendo planejado. Então, quando nós observamos essa importância dos catalisadores que vão estar atuando na velocidade das reações, também existem substâncias que diminuem a velocidade de uma reação. Quando percebe que a velocidade de uma reação é muito alta, então eles entendem a necessidade de um controle daquela reação para poder chegar ao produto desejado. Então, galera, nós finalizamos aqui a parte de análise gráfica com o catalisador, a ação do catalisador, e os fatores que alteram a velocidade da reação, destacando pressão, a luz e a eletricidade, que são fatores a mais, que vão estar também alterando a velocidade da reação. Espero que vocês tenham curtido a aula. Até a próxima.